Hoje eu vou te mostrar os 10 erros mais comuns, presta atenção, e silenciosos que a gente às vezes não percebe, podem comprometer profundamente o desenvolvimento e a autonomia e a alfabetização do seu filho com síndrome de Down. Se você ama essa criança, fica comigo até o final. Esse vídeo não é para culpar, gente, tanto que eu também já cometi, às vezes ainda cometo esses erros, tá? É para libertar, tá bom? Bem-vindo ao canal Super 21. Deixa eu te contar uma história. Essa história não é sobre uma criança específica, é sobre milhares de crianças com síndrome de Down. Ela nasce, é pequenininha, é frágil, e no primeiro olhar, o mundo ao redor já começa a projetar expectativas sobre ela. Será que vai aprender? Será que vai ler? Será que vai ser independente? Essa criança tem síndrome de Down, mas o maior risco na vida dela não está na trissomia do cromossomo 21. Está em 10 erros silenciosos cometidos por adulto que a amam. Erros que funcionam como âncoras invisíveis, prendendo um barco que nasceu para navegar. Eu sou o Will e a missão do meu canal é ajudar a alfabetizar todos os Dowzinhos do Brasil. Nos próximos minutos nós vamos mergulhar a fundo no que trava a alfabetização dos nossos filhos com síndrome de Down. Se você sente que o seu filho está diante de um muro, hoje vamos descobrir que esse muro muitas vezes foi construído tijolo por tijolo pela gente mesmo e pelo ambiente. E a boa notícia qual é? Nós podemos derrubá-lo. No começo, tudo parece cuidado. A família protege, a escola adapta, os adultos fazem tudo por ela e ninguém percebe que aos poucos algo essencial começa a faltar: a confiança na capacidade daquela criança. A alfabetização, gente, não começa na letra, nunca começou. Ela começa no vínculo, no afeto, na forma como a criança é vista, tratada e respeitada. Uma criança com síndrome de Down aprende sim. Mas ela precisa de segurança emocional, expectativas realistas e adultos conscientes. Vamos direto ao ponto. Imagine que a alfabetização é uma semente. Você compra o melhor método, a melhor semente do mercado, mas o terreno onde você vai plantar está seco, compactado ou contaminado. A alfabetização ainda nem começou, mas o terreno já está sendo destruído. Vamos identificar agora o primeiro componente desse veneno, que envenena a terra. Erro número 1. Não aceitar a criança de verdade, como ela é. Quando o adulto não aceita a criança de verdade como ela é, ele se relaciona com uma versão idealizada, que não existe, e a criança sente isso. A criança percebe. Ela sente que precisa ser outra coisa ou outra pessoa para merecer amor. E isso gera insegurança. Isso gera insegurança emocional, ansiedade, cortisol no cérebro e bloqueio cognitivo. Gente, o cérebro não aprende sobre julgamento, ele aprende sobre aceitação. Sem aceitação não há base emocional para a alfabetização. Vai ter outro vídeo, a gente vai falar sobre as habilidades preditoras da alfabetização, que são tão importantes quanto a alfabetização em si, pois são a base. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que não fazer. É por isso que por isso que eu criei esse vídeo, por isso que eu criei esse conteúdo, para a gente aprender primeiramente o que não fazer. Então não idealize, aceite seu filho. Quando o adulto não aceita a criança, ela começa a tentar consertar ela. Ele olha para o filho, às vezes, eu já fiz isso, a gente vê um diagnóstico, não vê a pessoa. Compara demais, espera demais, a criança sente. Ela não sente, às vezes ela não entende nem palavras, mas no corpo ela entende. E o corpo guarda, o cérebro absorve como impressões. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, sobre a primeira infância do 0 aos 6 anos, a criança absorve tudo, gente, como impressão. O cérebro é literalmente uma esponja. Então, sabe, fica aquele sentimento, aquela emoção, aquela sensação subconsciente da criança que ela não é boa bastante do jeito que é. Às vezes até pessoas típicas, né, se sentem assim, de forma inconsciente, por causa de alguma rejeição do pai ou da mãe.
há muito tempo atrás. E a gente sabe, um cérebro que se sente inadequado, ele não explora, ele se retrai, como alguém pode querer explorar o mundo quando sente que o mundo quer mudá-lo a todo custo? Não faz sentido. Diga a verdade para si mesmo. Você já aceitou seu filho? Você consegue ver o ser humano e não o diagnóstico? Erro número 2. Sobrecarregar a criança. Mais atividades não significam mais aprendizado. A criança com trissomia do cromossomo 21 precisa de menos quantidade e mais qualidade. Quando sobrecarregamos o cérebro, a criança entra em exaustão. E um cérebro cansado não memoriza, não rende, não aprende. Aprender precisa ser possível, não sufocante. Alguém diz, ela precisa de mais estímulos, ou mais atividades, mais terapias, mais cobrança, mas ninguém pergunta. Ela ainda sente prazer em aprender? O cérebro da criança com síndrome de Down precisa de pausa para processar. Quando aprender vira obrigação e exaustão, o cérebro desliga por autoproteção. Simples assim. Erro número 3. Não respeitar a criança. Respeito não é fazer tudo que a criança quer. Respeito é escutar, validar, explicar, considerar e limitar também. Limite também é respeito. Quando a criança não é respeitada, ela para de tentar. Às vezes a gente desrespeita a criança sem nem perceber. Quando a gente tira um brinquedo da mão dela do nada, quando a gente simplesmente tira de um lugar para o outro sem conversar, você faria isso com um adulto? Você ia tirar, sei lá, um brinquedo, um celular da mão do adulto do nada, sem conversar, você ia arrastar ele? A gente tem que respeitar nossas crianças, a gente tem que conversar, narrar tudo que a gente vai fazer. Dá tempo para o cérebro dela processar. Apego inseguro. Tem o apego seguro, que é a forma correta de criar o seu filho, e existe o apego inseguro. O que é o apego inseguro? É aquela criança que ela cresce num ambiente de omissão, de rejeição, violência verbal, às vezes até mesmo física, autoritarismo, desrespeito. E sem um apego seguro, o cérebro da criança vive em alerta, em estado de ansiedade. E um cérebro em alerta, em modo de defesa, ele não aprende, ele se defende. A criança precisa sentir, eu posso errar, e ainda assim eu vou ser amada. O desrespeito nem sempre grita a criança, às vezes interrompe. Às vezes decide pela criança sem nem mesmo dar a possibilidade de uma escolha. Às vezes não escuta, não dá tempo para o tempo de resposta do cérebro de uma criança com síndrome de Down. E a criança aprende algo perigoso. O que ela aprende? Minha voz não importa. Porque tentar decifrar letras para se comunicar, se ninguém espera nem que eu participe. Quinto erro: projetar frustrações nos nossos filhos. Algumas crianças vivem em ambientes imprevisíveis, um dia afeto, outro grito, outro silêncio. Aí o cérebro aprende uma coisa muito ruim antes das letras: sobreviver. E a neurociência é clara: um cérebro ocupado em sobreviver por causa do medo ou de instabilidade não tem energia para aprender a ler, não tem energia para aprender a autonomia. Quando o adulto descarrega suas frustrações na criança, ele transforma o aprendizado em peso. Quando a criança começa a tentar aprender por medo, não por curiosidade, não por vontade, o medo paralisa. Você já aprendeu alguma coisa com medo? Não. Às vezes o adulto olha para a criança e vê seus próprios medos, de forma inconsciente, descarrega raiva, grita com a criança. A alfabetização vira uma prova de fogo para o ego dos pais. Eu sei como que é. Eu também erro, gente. E a criança passa a carregar um fardo que não é dela. Aprender deixa de ser descoberto e vira uma dívida com os pais. Sexto erro: permissividade ou superproteção. Oposto do desrespeito, né? Superproteger não é amar, é impedir o crescimento. A criança precisa tentar, errar e persistir. Sem frustração saudável não existe desenvolvimento, consequentemente não existe alfabetização.
Com medo da dor, às vezes a gente evita, que a criança tem desafios. Eu mesmo tenho muito problema com isso, gente, principalmente na parte física, tenho muito medo do meu filho se machucar. E eu luto contra isso, tá? Tento dar algumas opções para ele brincar, escolher brinquedos, tento estimular o máximo possível, sabe? Mas essas coisas atrapalham muito a criança. Tipo, dar comida quando ela já pode usar colher. Sem desafio não existe crescimento. A alfabetização existe o esforço cognitivo, e o esforço tem que vir uma educação leve, afetuosa, que motiva a criança para sentir que o esforço dela é visto, é validado pelos pais. Mas tem que ser tudo dosado, pensado intencionalmente. Tem que ter intencionalidade, afeto com intencionalidade e leveza. Sétimo erro, desapego aprendido, que é quando entra no modo crítico, a superproteção. Quando tudo é feito pela criança, ela aprende que não precisa mais tentar, não precisa. E isso se chama desamparo aprendido. Mata a motivação de vez. Depois de tantas decisões tomadas por ela, a criança aprende que não adianta tentar. Ela pode ter capacidade física, mental, mas não tem mais iniciativa. Ela estende a mão para você, você abre a tampa, abre a caneta, você faz tudo por ela. E a criança desiste de tentar. Quem desiste de tentar não se alfabetiza, não tem jeito. Oitavo erro: infantilização das crianças com síndrome de Down. A criança cresce, mas o adulto não cresce junto, ela fica presa no passado. Infantilizar o seu filho é negar experiências, negar a linguagem, a autonomia. E a alfabetização exige vivência real. O corpo cresce, a mente tem que crescer junto. Mas você sabe, o mundo insiste em tratá-los como bebezinhos. Então, quanto mais experiências reais, mais experiência de autonomia, quanto mais reforço positivo para a criança crescer independente, fazer tudo o que ela pode fazer de acordo com a idade e a responsabilidade para cada idade, vai se desenvolver melhor. Não adianta usar a linguagem de bebê quando a criança já tem 10 anos. A alfabetização exige vocabulário, repertório. Se a vida da criança é rasa e infantil, ela nunca vai conseguir se alfabetizar. Nono erro: terceirizar a educação. Alguém diz, a escola resolve, a terapia resolve. Tem uma nova terapia ali. Tem um aplicativo novo que ajuda crianças com síndrome de Down e com TEA a se desenvolver, a ler e escrever. Mas a vida, a gente, acontece em casa. Essa não é só um método ou terapia, é convivência. Você tem que transformar sua casa numa casa alfabetizadora. Alfabetização é ver o pai ler, é fazer lista de compras, é ter livro em casa, é cantar, treinar, fazer rima, brincar de escolinha, ajudar os filhos com atividades adequadas, descobrir quais são as habilidades preditoras da alfabetização e desenvolver de forma lúdica com as crianças. A escola ajuda, o terapeuta ajuda, mas quem educa todos os dias é a família. E vocês sabem muito bem, se você deixar a alfabetização do seu filho na mão do Estado, nem crianças típicas hoje em dia estão se alfabetizando. Olhem as pesquisas para ver quantas crianças chegam na quinta, quarta série sem saber ler e escrever e não tem transtorno nenhum. Você vai mesmo deixar na mão do terapeuta, do psicólogo ou da professora? Os professores, coitados, eles não têm culpa. Eles estão sendo arrasados, destruídos. Não terceirize a educação do seu filho. 10º erro. Esse é o mais importante de todos. Não ser um exemplo. A criança aprende pelo que vê. Eu luto muito com isso. Porque eu também, às vezes, não sou aquilo que eu deveria ser. O Arthur, como exemplo, o meu filho com síndrome de Down. E se você cobra aquilo que não pratica, uma criança vê que você é hipócrita. Ela não sabe nem o que é hipocrisia, mas ela sente que algo está errado. E isso confunde o cérebro da criança totalmente. O exemplo educa mais do que discurso. Palavras são só palavras. Atos dizem muito mais. Se o adulto exige foco, mas vive no celular, apodrecemos o cérebro. Rolagem infinita.
Como é que você vai exigir foco da sua criança? Se exige calma, mas vive gritando. Como você vai pedir para a criança ser calma e educada? A criança não aprende, ela só se confunde e entra em estado de alerta e de autodefesa. O exemplo é o mestre silencioso das crianças com síndrome de Down. Bom, resumindo, a síndrome de Down não impede a alfabetização. O que impede são ambientes inseguros, incoerentes e desinformados. Quando há vínculo, respeito, intenção consciente, o cérebro aprende. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser presente e consistente. Uma educação afetuosa, com intencionalidade e leveza. Se esse conteúdo foi relevante para você, e você também luta pela inclusão das crianças com síndrome de Down, compartilhe com sua família, educadores e amigos. Obrigado por assistir.